Ele está aqui no programa, meu parceiro de programa desde a Rádio Cidade, Juninho Correia. E, olha, Juninho primeiro falava da sua pré-candidatura a vereador, depois falava como vereador, o mais votado de Cachoeiro, 2.500 votos. Depois a gente entrevistava o Juninho aqui, falamos de tudo no nosso programa, sempre, né? Falamos de religião, falamos de política, falamos de cultura, fim do mundo, entendeu? Falamos de tudo aqui no programa. Hoje nós vamos falar de um tema que a gente não falou ainda. Esse tema é inédito. Juninho ontem anunciou, recebeu a imprensa na sua casa para anunciar a sua desistência da candidatura à Prefeitura de Cachoeiro. Tomou uma outra decisão. É sobre esse assunto que nós vamos falar aqui no programa. E Juninho está aqui muito tranquilo, está até mais tranquilo do que eu. E foi uma decisão que eu imagino que não foi uma decisão fácil, uma decisão difícil, porque é uma decisão de despreendimento. Eu fiz um comentário antes de você chegar aqui, eu falei, você foi o vereador mais votado de Cachoeiro, 2.500 votos, você foi candidato a deputado federal com 40 mil votos, então é voto pra caramba. Você liderou as pesquisas para a Prefeitura de Cachoeiro durante toda essa trajetória. Então, você abrir mão de uma candidatura à Prefeitura de Cachoeiro é uma atitude de despreendimento, né? É uma atitude de despreendimento. Não é fácil, não é? Mas tá. Bom ter você aqui. Bom. Bom ter você. Como é que tá o coração? Tô bem. Tô bem. Acho que isso é que importa, né? Bom dia a você, bom dia a todos da Rádio Mania, bom dia a todos da GDS, Web Rádio. E só dizer que eu tô bem, algumas pessoas até mandaram mensagem para mim ontem, ainda obviamente não vi tudo, né? Mas muita gente mandou mensagem, muita gente, se precisar conversar, tá precisando de alguma coisa, porque as pessoas não esperam que alguém saia do processo assim se não estiver passando por alguma dificuldade, né? Sim. E não foi o seu caso? Não foi o meu caso. Você sabe que não foi fácil para mim falar, você sabe muito bem disso, porque a gente está sempre junto aqui. E para mim, assim, o que mais... Porque esse pensamento, como eu já havia dito num outro momento para algumas pessoas, né, inclusive para você, já tinha uns 6, 7 meses que eu vinha nessa coisa de altos e baixos em que eu considerava sempre seguir ou não. E eu sempre colocava em xeque justamente isso. Eu colocava em primeiro lugar, não, eu estou bem nas pesquisas, tem muita gente que está agregando no projeto, tem muita gente que está confiando, muita gente que está esperando de mim, muita gente que fala que está me apoiando. E aí toda vez que eu sentia aquele vazio, sabe? De não ter sentido mais, eu voltava atrás, falava, não, vamos continuar, porque muita gente postou em mim, então vamos continuar. Só que isso foi acumulando até chegar a um ponto em que eu já não visualizava mais isso. E eu talvez até em janeiro ainda, quando eu tomei a decisão, eu ainda não entendia por que eu não me visualizava mais como prefeito, por que eu não me visualizava mais na vida pública, né? E aí, principalmente depois desse retiro de carnaval, algumas coisas foram clareando, sabe? Sim. Algumas coisas foram entrando no lugar. Na verdade, quando ontem eu falo, e até o título do texto que eu escrevi era De Volta ao Meu Primeiro Amor. Quando eu deixo de me visualizar como político, eu percebo que eu nunca deixei, por exemplo, de me visualizar como padre. Sim. Em nenhum momento. Muito embora lá no comecinho eu falava assim, não, acho que para mim ser padre já passou, acho que não é mais meu tempo, acho que... Muito embora eu falasse isso, quando eu ia para a igreja para poder servir como acólito, ou às vezes para poder só assistir missa mesmo, eu sempre me visualizava ali. E aí até o pessoal do... Você tem uma vida curta, até porque sua vida é curta. Você só tem 27 anos. Mas você tem uma vida até aqui na igreja, não é isso?
Minha vida sempre foi... Principalmente depois que minha mãe me colocou no curso de coroinha, que eu deixei bem claro no primeiro curso que eu fui obrigado pela minha mãe e fiquei mais tempo que todo mundo lá, Sim. fiquei 18 anos, eu nunca mais deixei a igreja, né? Sim. Eu lembro até que minha mãe falava, né, uma coisa, né? Falava assim, não, você vai fazer agora catequese, primeira comunhão, depois tem crisma, aí depois da crisma, aí você tá tranquilo, não precisa nem ir na igreja mais. Acabou. Aí você só volta para casar. Só que aí fiz primeiro Eucaristia, fui indo fazer crisma, falei, cara, como assim? Depois da crisma não tem mais nada? Como assim não tem mais nada? E depois que eu crismei, eu falei, não, eu quero fazer isso, eu quero ser catequista de crisma. Aí no outro ano eu estava lá, ajudando na catequese. E continuando como acólito, sendo que era comum quem era enviado acólito ficar alguns meses e depois sair. Ficar 1, 2 anos e depois sair. E eu fui ficando. E aí, minha mãe até perguntava, nossa, mas velho desse jeito, ainda coroinha, né? Não, mas não tem idade, e eu gosto, né? Nunca foi uma possibilidade. Então eu fui percebendo que o que sempre me deu satisfação e o que sempre me deixava feliz era poder estar servindo a igreja. E você, nós já falamos, em vários momentos nós falamos da igreja, e você tem um conhecimento da igreja, né? Você é um estudioso, né? É aquela coisa, quando a gente ama algo, a gente busca conhecer. Então, assim, acho que pelo meu amor eu busco conhecer, assim, na medida do possível, naquilo que eu posso. Então, eu li o catecismo, leio sempre a Bíblia, leio sobre a história da igreja, leio sobre os santos, leio sobre a teologia católica. Eu gosto, né? Mas você tem consciência também de que é o seguinte, claro que numa escala muito menor, né? Na política você encontrou muita coisa ruim de dentro. Coisa boa também, mas encontrou muito trem ruim, né? Mas a igreja tem seus problemas também, você sabe que você vai encontrar isso lá dentro, né? Não, tem. Eu sei que tem os seus problemas, mas uma das coisas que chegou a um ponto que isso para mim, né? Para mim, não que isso valha para todo mundo ou que é para todo mundo, mas eu, por exemplo, comecei a perder também muito da vontade, porque na política, quem entra na política começa a ver como é que o sistema funciona. Ele é muito mais complexo do que as pessoas às vezes podem falar. É muito até mais complexo do que falar assim, a gente precisa ir contra o sistema. O que é o sistema? Esse é o ponto que as pessoas têm que entender. O que é o sistema? Que sistema é esse? Parece que o sistema... Aí as pessoas começam a pensar em filme, começam a pensar em série, que o sistema é algo... Parece que é um poder sobre as pessoas, né? Parece que é um poder sobrenatural, em que se você sai fora desse sistema, existe um poder cosmológico que vai te expulsar. O poder, na verdade, o sistema são pessoas. É, isso aí. Alguém até postou lá, numa das postagens que eu estou acompanhando aí desde ontem, alguém colocou lá, botou e vai dizer, é o sistema, você anunciando na sua saída, falou, esse é o sistema corrói, como se o sistema tivesse... E a gente, porque eu acho que ficou muito na cabeça das pessoas, quando fala do sistema, né, do sistema político, mas na cabeça nossa, sistema está muito ligado à tecnologia. Então, quando fala sistema, a gente sempre pensa que tem uma mente, essa mente única é a que pensa em tudo, e ela manda os comandos para diversos infiltrados. Isso. Só que, na verdade, o sistema é muito mais... Deixa eu ajeitar aqui. Caiu aí? Não, porque tá batendo. Na corrente, né? Mas o sistema, ele é muito mais... Deixa eu ver se vai parar. O sistema, ele é muito mais
como é que eu posso dizer? Criaram na cabeça das pessoas e na cabeça dos políticos, e isso foi uma criação de tempos. Primeiro, criou na cabeça das pessoas que todo político é corrupto, todo político é ruim. Depois que criou isso na cabeça das pessoas, eu vi muito isso ao longo desse processo. Ao mesmo tempo que veio muita gente boa pro meu lado, muita gente apareceu e a pessoa chegava e falava assim, eu quero vir candidato, sei lá, vereador. Falei, pô, que bom. Quais são suas pretensões, né? Aí a pessoa parava e falava assim, não, então, eu acho que eu consigo me eleger porque eu tenho muito conhecido em tal lugar, eu tenho conhecido na igreja tal. Eu falei, não, tá bom, mas qual o propósito seu na política? Aí a pessoa para assim, aí a pessoa, não, eu quero poder ajudar as pessoas. Aí quando eu começo a ver que às vezes a pessoa não sabe o que ela está falando, eu falo, que bom que você quer ajudar as pessoas, mas você não acha então que você deveria ter uma assistência social, um projeto social? Não precisa ser vereador para não precisa. Aí ele, não, mas você não entendeu. Eu acho que eu também... Aí a pessoa fala assim, não, tá, se eu não ganhar para vereador, eu posso ser um secretário. Aí você já começa a entender qual é a intenção da pessoa. Sim. A intenção da pessoa, ela não tá nem aí para as pessoas, ela não tá nem aí para o povo, ela não tá nem aí para ajudar, coletivo. O coletivo tá nem aí. Ela tá pensando em entrar para a política como candidato a qualquer coisa, para depois começar a negociar cargo. O projeto é pessoal. O projeto é pessoal, é se perpetuar. E aí, aquela visão que as pessoas têm de que todo político é corrupto, isso impregna um pouco na cabeça das pessoas em que aquelas pessoas realmente que cresceram com uma índole boa, cresceram com boas intenções, quando olha a política, fala assim, não, mas eu não quero andar com gente ruim. Aí a maioria se afasta. Sim. Muitos ainda tentam. E tem pessoas boas que vão e conseguem. Sim. Né? Só que acaba atraindo muita gente ruim, porque às vezes o cara fala assim, eu queria algo fácil. Pô, o vereador recebe uma baba, vai uma vez por semana lá para poder bater ponto. Sim. Eu vou tentar isso. Ou, eu vou tentar ser secretário, porque na cabeça das pessoas, a política é fácil. Na cabeça da maioria das pessoas é fácil ser político. Não, é só você querer que faz. É só você pedir que faz. É só você... Então isso criou na cabeça das pessoas, aí cria essa dualidade. Uma massa muito grande que diz que política não presta, que todo político é vagabundo e se afasta completamente. Só fala mal. Só fica jogando negatividade. E uma outra massa de pessoas que veem na política uma fonte para poder... Uma oportunidade para poder promover os seus projetos pessoais. Isso, exatamente. E aí você tem esses universos, você tem uma terceira parte que é menor, das pessoas que não estão desiludidos com política, não acham que todo político é vagabundo, que a política é ruim, e que quer entrar para poder realmente trabalhar como político, porque o político, eu já falei isso diversas vezes, né? Quando nasce o conceito de política, polis, né, vem de cidade, que começa na Grécia, polis vem de cidade, e ethos vem de ética, né? Então a política é a ética da cidade, ou seja, é você trabalhar pelo bem comum de uma cidade. Né? A polis grega era uma cidade-estado, né? Então você trabalhar para o bem comum daquela cidade-estado. Isso é política. É eu trabalhar para promover o bem comum na minha comunidade. Quando a gente desvirtua isso, o sistema está criado. Porque não precisa ter um cérebro central para poder dar comando. Porque isso já foi incutido na cabeça das pessoas de que político e política é ruim, então... Quem não quer perder tempo com coisa ruim, se afasta. E aqueles que querem crescer individualmente, agregam. Eu queria te perguntar aproveitar esse momento para te perguntar isso. Eu já falei várias vezes para você, você não precisa ser prefeito. Você não precisa ser prefeito, porque você tem sua vida, você é um empresário, muito bem sucedido. Muito pelo contrário, quando você olha para a vida pessoal, da sua vida pessoal, a política te tira mais do que te dá, né? Consome muito mais do que te entrega. Mas assim, só antes de terminar de falar, porque assim, eu quero deixar claro que tem muitas pessoas boas na política. Sim, a pergunta é essa.
esse modelo que você citou aqui, isso afasta muitas pessoas boas da política? Afasta. Aí eu quero chegar no seguinte ponto. Existem muitas pessoas boas na política. Só que é uma coisa talvez até que eu também estava analisando um pouco de mim. Existem muitas pessoas boas na política, só que uma parte dessas pessoas boas, muitas vezes, não tem, às vezes, o perfil de um político mais combativo, às vezes o perfil de um político mais comunicador, que consiga burlar. Porque o que acontece? Quando uma pessoa boa entra na política e ela se vê diante desse sistema e ela não quer se corromper, mas ela sente que ela, estando ali, ela pode gerar um bem melhor do que uma outra pessoa ruim no lugar dela, então o que esse político faz? Ele se reinventa. Aí a gente vê muito político que às vezes é vereador de oposição, deputado de oposição, não tem um grupo político tão forte, mas a pessoa está sempre ali como vereador, porque ela se reinventa. Ela começa a fazer um trabalho diretamente com a comunidade, com as pessoas, que vai permitindo com que ela tenha a sobrevida na política e vá, com o tempo, pelo menos criando algum tipo de influência que permita um dia ela poder chegar. Mas você percebe que isso são alguns poucos casos, muitos não conseguem se reinventar. E aí, às vezes passa por uma eleição, não ganha a eleição. Aí acaba saindo. Então, acaba acontecendo muito isso. Muitas pessoas boas não passam por reeleição, que às vezes não conseguem se reinventar. E, só para complementar, quando eu falo aqui de muitas pessoas que vão para projetos pessoais, às vezes a gente imagina a corrupção de uma maneira muito estilo Lava Jato, né? De milhões de dinheiro, né? Não é bem assim. A corrupção ela é algo muito mais profunda do que só você receber dinheiro. Né? Sim, sim. Eu te digo, eu acho que aqui em Cachoeiro, da Câmara de Cachoeiro, não deve ter nenhum vereador que receba dinheiro de prefeitura, de político. Eu realmente não acho. Eu não acho que tenha esse tipo de corrupção aqui em Cachoeiro. Pode ter outro tipo. Eu acho que a corrupção que existe ela é outra. É a corrupção do ego, sabe? Da vaidade. É a corrupção desse poder que é tão efêmero, sabe? É o chamado falso poder, né? ter status. Isso. Então, assim, muitas vezes a pessoa que... Quando a gente fala que se vende, muitas vezes a pessoa que, às vezes, ela deixa de, às vezes, seguir aquilo que ela sempre acreditou por conta de uma simples vaidade, um simples ego de poder ter o status de ser. Sim, sim. Aquele status de ser vereador, de ser anunciado na festa do bairro, de as pessoas cumprimentarem, oi, meu vereador. Isso é um tipo de corrupção também, sabe? É um tipo de corrupção que quer o reconhecimento social. Sim, sim. Enquanto não deveria ser assim. Tem uma pessoa que já foi vereador em Cachoeiro por vários mandatos, e é uma pessoa que eu gosto demais, que até porque é uma pessoa muito do bem. E eu lembro sempre, até falo com ele deve estar ouvindo agora, ele sabe do que eu estou falando dele, e eu já repeti isso para ele várias vezes, que me chamou demais a atenção dele. Uma vez eu estava na Câmara e ele, no discurso dele, ele falava disso. Gente, eu gosto de ser vereador, eu gosto de chegar no lugar e ser anunciado, vereador fulano de tal está aqui, eu gosto disso e tal. Aquilo me chamou a atenção demais. E eu falo disso, hoje não é mais vereador, mas eu encontro com ele, eu falo sempre, rapaz, eu lembro daquela sua fala, você falou disso, como é que esse ego te corrompeu. E você entende que muitas vezes essas pessoas não são ruins. Não são pessoas ruins de coração. Quando você conversa com elas, elas realmente têm dentro do coração a vontade de ajudar as pessoas. Sim. Só que o que acaba comprometendo é porque muitas vezes, quando a pessoa se entrega muito à vaidade, chega um momento que ela pode se perder. Como assim ela pode se perder? Pode chegar um momento da vida dela, um momento de reeleição, um momento de eleição, em que bate o desespero da vaidade de perder aquilo, e aí ela pode vender até a mãe para poder manter o mandato. Agora, Juninho, sem perceber, entende? A gente precisa compreender também
que não é fácil lidar com essa vaidade, é difícil. Você imagina, você é uma pessoa assim, você tem formação, todo mundo tem, mas você tem uma formação acadêmica, você tem uma vida religiosa. Eu acho que os que têm formação acadêmica são os mais vaidosos. Sim, não é isso? Basta ver estudante de direito, né? Primeiro semestre o cara vai até de terno para a faculdade. Agora, vamos imaginar um cidadão que não é... Eu falo sempre com os meus colegas, olha, o cidadão não é pessoa pública. Então ele sai na rua, ele não é reconhecido. Então ele sai na rua, ele é um anônimo. O cara vira vereador. Aí ele é anunciado na festa, Ele anda num bairro, as pessoas podem não cumprimentar, mas elas olham. Então você percebe que as pessoas sabem que está ali. Não é fácil administrar isso mesmo, não. Não é fácil administrar, é difícil você administrar isso. E assim, e quem gosta de uma vida privada, depois que deixa de ter vida privada, porque é um outro ponto também que às vezes é até um pouco... faz parte do jogo, mas às vezes é até um pouco cruel, né? Porque... é o que você falou, às vezes a pessoa pode não te cumprimentar na rua, mas ela vai te olhar. Sim. E muitas vezes você pode passar, aparentemente as pessoas não saberem quem é você. Você acha que as pessoas não sabem quem é você. Uma cidade é grande, né? Então você passa, as pessoas podem não te reconhecer, podem não te cumprimentar. Você pode fazer 1001 coisas boas e ninguém chegar e falar assim, ah lá o vereador. Agora, no dia que você faz uma coisa de errada, por seja qual o motivo, você não sabe o que está passando na cabeça da pessoa. Aí, às vezes o vereador faz uma coisa de errada, às vezes no impulso, todo mundo reconhece aquele vereador. Aí isso na cabeça da pessoa pública é o seguinte, pô, quando eu faço as coisas boas, as pessoas não veem, não reconhecem. Mas quando eu dou um deslize, uma coisinha errada que eu fiz, todo mundo me reconhece. Né? Isso mexe também com a cabeça das pessoas, sabe? É um pouco de crueldade, mas faz parte do jogo, não? Você entrou na política, candidato a vereador, mais votado, 2.500 votos, virou candidato a deputado federal, 40 mil votos, liderando as pesquisas para a Prefeitura de Cachoeiro. Decepção com a política? Decepcionado? Você está saindo da vida política, né? Porque da vida pública, não. Vai ser padre, vai continuar sendo público. Assim, eu não tenho decepção com a política. Eu não acho que a política decepciona, porque a política é uma arte, e é uma arte nobre de ser executada. Eu acho que a palavra não é decepção, acho que a palavra é um pouco de desilusão comigo na política. Não, veja bem, não é com a política. Sim. A desilusão é o quê? A gente cria uma ilusão, né? Então eu criei uma ilusão comigo na política. Só que eu senti que essa ilusão ela foi indo embora. Exemplo, você imaginava que um vereador podia fazer mais do que você conseguiu fazer na Câmara? Antes de você entrar? Como assim fazer mais do que eu fiz na Câmara? Mas você imaginou, vou chegar lá, vou criar lei, vou fazer projeto de lei, vou conseguir fiscalizar o executivo, que é o papel do vereador, e chega lá você não tem pares para isso, porque o executivo tem a maioria. Olha, Parraro, assim, sobre essa questão de projeto de lei, da ação do vereador, o agir do vereador nunca foi o que me desiludiu. Eu sabia que era assim. Eu sabia que o vereador não tinha muito poder de fazer projeto de lei, porque é muito mais restrito, é um município, é lei orgânica, existem constituições estaduais e federal. Eu sabia que o fazer do vereador era muito restrito. Agora, uma das coisas que me incomoda, me incomodou e me incomoda ainda muito é o seguinte: você, nos bastidores, nos corredores dos gabinetes, você ouvir vereadores falando um monte sobre a administração, sobre o prefeito, sobre o secretário, e quando chega na tribuna, enche de elogios. Entendi. É você, às vezes, conversar. A falsidade já tá... É você conversar com um vereador para mostrar um projeto de lei e o cara falar assim, PQP, que troço ruim. E quando chegar em cima, defende como se fosse a salvação da cidade. Entendi. Então, isso para mim me incomoda muito. Sabe? Isso foi decepcionante. Isso é aquela corrupção que eu falei. Por que essas pessoas fazem isso? Não é porque elas receberam dinheiro para fazer isso. Mas existe uma corrupção
é uma corrupção moral ali, um pouco, de dizer o seguinte: se eu apoiar isso daqui agora, eu vou ter mais influência com a administração. Então eu me sacrifico aqui agora para poder eu receber lá e eu me mantenho no meu status. Quando você fala de influência, a gente está falando de levar uma obra para o bairro, não é isso? Não é isso? Por exemplo, às vezes vai fazer tem um pacote de obras para poder ser executado. Dá prioridade para a região do cara. Começa na região do cara e depois vai fazendo nas outras regiões. Aí ele deixa de cumprir o papel dele como legislador, né? E não cumpre, acaba não cumprindo, não ajuda. Porque assim, aí vem aquele peso, aí vem aquela balança, né, na cabeça dos vereadores. Muitos entram com o ideal, aí quando chegam lá dentro eles começam a pensar assim: o que é melhor? É melhor eu atender as necessidades da comunidade com operação de manutenção, ou é melhor eu votar projetos de lei que sejam sustentáveis para o município? Projeto de lei sustentável para o município, as pessoas não estão nem aí. A manutenção, as pessoas estão aí. Então eu voto do jeito que o prefeito quer. Entendi. E atendo a comunidade. Isso é uma forma de pensar. Só que você entende que isso é uma corrupção do sistema? Sim. Porque quem faz as obras é o Poder Executivo, não é o vereador. O vereador ele tem que votar a lei. Então, o vereador deveria sempre, primeiro, qual é o meu papel? Meu papel é votar a lei. Então tá, a partir daquilo que eu falei com o meu eleitor, como é que eu devo votar essa lei? Independente se o prefeito vai gostar ou não, como é que eu devo votar? Depois que eu votar, aí eu faço o secundário, que é pedir a melhoria para a minha comunidade. Não é isso que acontece muitas vezes. Muitas vezes é o contrário. Primeiro, o que minha comunidade precisa? Deixa eu puxar um intervalo comercial, deixar uma pergunta para você responder depois do intervalo. Que você foi combatente, né? Foi um vereador muito ativo durante esse tempo. Você está se afastando agora também da Câmara Municipal, mas você foi muito combativo na política. A pergunta que eu vou deixar aqui é o seguinte: você se arrepende de alguma coisa, de alguma atitude sua? Algo que você tenha falado, algo que você tenha feito? Você sai e fala assim: puxa, se eu pudesse voltar atrás, não valeu a pena, não deveria ter feito isso. Você me responde depois do intervalo comercial. Eu volto já já. Segura aí.